Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Song Plus 2026. Esse é o nosso teste de consumo urbano, então nós vamos percorrer um trecho 100% de cidade. O carro vai abastecido com gasolina, até porque ele não é flex, mas esse carro tem modos de condução diferentes. Lógico, a gente não vai usar o modo elétrico, senão a gente não vai ter um consumo em quilômetro por litro para mostrar para vocês, mas eu vou explicar todos os modos de condução elétrica, digamos assim, que a gente tem aqui no Song Plus nessa linha 2026. Claro, seguindo o nosso padrão aqui no canal, o ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro e a gente vai dirigindo de forma tranquila para tentar economizar combustível. Lá no final do trajeto, então, a gente vai pegar essa nossa média que vamos conseguir aqui no nosso trecho e comparar com aquela informada oficialmente pelo Inmetro. Para a gente começar o nosso teste de consumo urbano, eu estou aqui resetando todas as informações do nosso computador de bordo, que você tem que redefinir uma por uma. Aliás, isso é bem chato, né? Eu já liguei também o ar-condicionado e friso para vocês que estamos saindo aqui com 27% de bateria. Por mais que esse não seja um carro 100% elétrico, daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que é essencial eu citar para vocês o nível aqui da bateria. Aqui a gente também já está no modo Save, que é muito importante citar também. Já vou até explicar para vocês, inclusive, como que funciona esses modos de condução aqui do BYD Song Plus. Primeiro, que é um carro híbrido. Todo mundo sabe, né? É um carro que tem um motor a combustão e um motor elétrico que consegue tracionar as rodas. Se ele não tracionar as rodas, ele vai ser chamado de mild hybrid, ou híbrido leve, que seria então um semi-híbrido, digamos assim, né? E aí você tem também o híbrido plug-in, como no caso aqui do Song Plus. E como que você recarrega um carro híbrido? Através do próprio motor a combustão ou através das frenagens regenerativas. Ou seja, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética, que é de movimento, em energia elétrica. E assim você consegue recuperar um pouco daquilo que você gastou e ser mais econômico. Isso, claro, só nas frenagens e desacelerações. Você não consegue fazer isso enquanto você está acelerando, porque aí na verdade você está gastando ao invés de recuperar, na verdade. E qual a diferença do plug-in? Como o próprio nome diz, você pode plugar ele na tomada. Essa é a única diferença. No restante, eles funcionam da mesma forma. Então o plug-in, ele geralmente tem uma bateria maior, que permite, claro, você carregando, que você consiga andar mais quilômetros em modo 100% elétrico. Algo que no híbrido convencional não vai ser possível. Você vai rodar pouquíssimos, às vezes 2, 3 quilômetros no máximo em modo elétrico. Aqui não, se você estiver com a bateria cheia, no caso aqui do Song Plus, o Inmetro informa 63 quilômetros de uma condução 100% elétrica. Então essa é a grande vantagem do plug-in. Agora, se você estiver com a bateria praticamente zerada, baixa, né? Ou se você usar esses modos que os híbridos geralmente possuem, onde ele guarda a bateria, aqui no caso do Song Plus a BYD chama de Save, que é justamente você vai salvar a carga da bateria. Então a gente saiu com 27%, eu programei aqui para ele salvar justamente nos 27%. Então ele não vai gastar muito disso e também provavelmente não vai recuperar muito disso, não vai subir muito desses 27%. A não ser que você pegue muita descida, aí lógico, né? Se ele puder recuperar energia para ser mais econômico, ele vai recuperar. Mas ele não vai ligar o motor a combustão para recuperar acima disso, né? Acima do que você definiu. E no caso do Song Plus, você define aqui entre 25% e 70% do SOC, que seria o percentual da bateria. Dessa forma, a gente pode considerar então que com esse modo Save ligado, ele vira praticamente um híbrido convencional. Ou seja, só o motor a combustão ou as frenagens que vão recarregar o carro. Então ele vai andar um pouquinho em modo elétrico, vai recarregar, andar um pouquinho em modo elétrico, recarregar e assim por diante. Só não deixo no modo automático da bateria ou com ela totalmente carregada, porque a gente faria esse percurso urbano com toda certeza em modo 100% elétrico. Então a gente não gastaria uma gota de combustível e aí não teríamos uma média para apresentar para vocês, tá? Agora vamos falar de conjunto mecânico. O Song Plus ele possui duas versões. Uma é chamada de somente Song Plus, que na verdade a gente pode dizer que é a versão GS, até porque o Inmetro chama esse carro assim, né? Tecnicamente ele é chamado dessa forma. E você tem também o Song Plus Premium, que na verdade popularmente todo mundo chama de Song Premium
para ficar mais fácil. Mas esse aqui no Plus GS, você tem um motor 1.5 a gasolina aspirado, não é flex, tá lembrando? Você tem 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 98 cavalos com 12,4 kg de torque. O pessoal vai estacionar aqui, hein? Meu Deus do céu. Vocês podem ver que os números do motor a combustão são bem pequenos. Porém, esse carro tem, por ser híbrido, um motor elétrico. E é justamente esse o principal desse carro, porque ele entrega no motor elétrico 197 cavalos e 30,6 kg de torque. Só o motor elétrico já seria capaz de mover o carro com uma certa tranquilidade, digamos assim. Não teria um desempenho muito bom porque o carro é pesado, mas ele conseguiria com certeza. E quando você combina esses dois motores, a BYD fala em uma potência de 235 cavalos. O torque combinado não é informado, mas é até difícil conseguir porque os motores trabalham em situações e condições diferentes, então é realmente complicado você chegar num número final ali de torque máximo. E junto com esses dois motores a gente tem uma transmissão, digamos que automática, né? O funcionamento é de um câmbio automático com somente uma marcha. Então o legal é que você não sente trocas de marcha nem nada disso, é um carro bastante suave. Você tem até a impressão de que é um carro 100% elétrico em razão disso. E a tração desse carro é somente dianteira, mas no Song Premium, além de você ter um motor 1.5 turbo, né, que vai garantir mais desempenho, você tem também a tração nas 4 rodas. Aqui é só nas rodas da frente. Agora, se você está assistindo esse vídeo até esse momento, eu acho que eu mereço que você hype esse conteúdo, né? Então arrasta ali os comentários. O que é isso? Meu Deus, essa vanzinha com o logo da BMW. Nossa senhora, hein? O pessoal vai longe. E como eu estava dizendo, arrasta os comentários aqui pro lado, que vai aparecer a opção de hypar o vídeo. É completamente gratuita. Isso ajuda muito a gente e nem tempo você perde. Assim como você deixar o seu like aqui embaixo, tá? Gratuito, não perde tempo nenhum e ajuda muito esse nosso trabalho, que é bem trabalhoso por sinal, viu? Mais do que vocês imaginam. Agora, se estamos falando de um modelo híbrido plug-in, não dá para deixar de falar das baterias também. Elas são a Blade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, que são conhecidas já de todos os modelos da BYD, inclusive os elétricos. Aqui no caso do Song Plus 2026, a gente tem 18,3 kWh de capacidade nominal, tá? Infelizmente, a BYD não divulga a capacidade. Desculpe, não entendi o que quer dizer. Sai daí. Cancelar. Ok. Jesus. Infelizmente, a BYD não informa pra E nós. aí? Não quero falar com você, meu Deus. Cancelar. Desculpe, não entendi o que... Entendi. Infelizmente, a montadora BYD, para ele não ativar aqui de novo, infelizmente ela não divulga para nós a capacidade utilizável da bateria, porque todas elas possuem uma capacidade máxima, digamos assim, mas que você consegue usar de fato é um número menor. Por mais que seja um pouco repetitivo, preciso relembrar, dessa vez eu vou ser bem breve, tá? Mas sobre as variações a cada teste, porque isso é muito importante quando a gente faz algum teste de consumo. Como a gente testa os carros em dias diferentes, já testamos mais de 70, 75 carros aqui no canal, não dá para fazer todos eles no mesmo dia, né? Isso é impossível. Então, em razão disso, a gente tem um pouco de variação sim, de acordo com a temperatura externa, até mesmo com o trânsito. Embora se tiver um trânsito muito pesado, a gente refaz o teste, né, para que fique mais justo. Mas tem também, às vezes, por exemplo, um carro que te fechou, você faz uma frenagem que você não esperava. Então você acaba, querendo ou não, tendo diferenças fazendo os testes em dias diferentes. Agora, como aqui no canal a gente segue um padrão, a gente consegue reduzir bastante dessa variação. Ela ainda existe, mas fica muito menor. Outra coisa que eu acho legal citar, eu costumo falar sobre o Start-Stop, né? E esse carro não possui esse recurso, mas ele não possui por um motivo um pouco óbvio. Como ele é híbrido, ainda mais sendo plug-in, né? O Start-Stop é o motor elétrico, digamos assim. Então, quando você para o carro, a não ser que ele esteja ali recuperando energia através do motor a combustão, ele vai desligar o motor, como estamos agora, e ficar somente no motor elétrico. O ar-condicionado desse carro, inclusive,
é atrelado à bateria de alta tensão, então você consegue desligar o motor a combustão e continuar com o ar-condicionado funcionando normalmente. É como se fosse um start-stop, mas digamos que mais avançado. Agora, antes que eu esqueça, outros dois pontos muito importantes. Primeiro, o preço. Quanto custa o Song Plus 2026? Nessa configuração que a gente chama de GS, custa R$ 249.990. Esse carro tem algumas opções de cores, não muitas, mas tem, mas pelo menos elas são gratuitas. Você também tem duas opções de interiores que também são gratuitos e não há opcionais para esse carro. Agora, outro ponto muito importante é o peso do carro. Nessa configuração são 1.830 quilos. Lembrando que o Song Plus anteriormente, na linha 24, se eu não me engano, ele tinha 1.700 quilos. Então ele está ficando cada vez mais pesado. E isso, lógico, ok, você pode aumentar a bateria, você pode até aumentar a eficiência do motor, mas quanto mais pesado o carro for, mais gastão e com pior desempenho ele fica, né? Isso é uma regra básica de questões de física. Não dá para dizer que é um carro leve. O que eu também acho legal citar é que você tem nesse carro um indicador de energia. Então, pelo painel de instrumentos, você consegue ver o quanto você está gastando ou o quanto você está recuperando de energia. Então agora, por exemplo, que eu tirei o pé, ele estava ali, ó, menos 7 kW. Justamente, negativo porque estamos recuperando. Acelerando, ele vai ficar positivo. Isso é bem interessante, né? E você tem também outra coisa que eu acho muito legal, uma animação, digamos assim, que explica para você o que está acontecendo com o conjunto mecânico do carro. Então, tanto no painel de instrumentos quanto na central multimídia, a gente percebe que ele mostra ali, ó, agora, por exemplo, acabou de aumentar 1%, inclusive, da bateria, estava 26 e foi para 27. Ele está mostrando que a bateria está jogando energia para o motor elétrico que está tracionando as rodas. Ou seja, o carro está no modo 100% elétrico. Agora, já mudou, ó. Ele já mudou de novo, tá? Mas ele tinha ligado o motor a combustão para recarregar um pouco da bateria e agora ele está fazendo somente a recarga através da frenagem regenerativa. E aqui a gente percebe também que o ar-condicionado está gastando 1 kW. Por quê? Estamos com o motor a combustão desligado e ele está informando 1 kW ali no medidor de potência, ou seja, em razão do ar-condicionado. Já estamos no final do nosso trajeto. Olha onde a pessoa para o carro, hein? Que beleza, hein, meu amigo? Bom, vamos somente estacionar ali em cima no nosso ponto de sempre para conferir então como que ficou o resultado do consumo aqui do Song Plus híbrido plug-in, lembrando linha 2026 já. Vamos deixar o ônibus passar, né? Eu não quero ser esmagado. E vamos parar aqui na direita. O legal é que esse carro possui, inclusive, as câmeras 360. Então a gente consegue, ó, parar bem pertinho ali sem ralar as rodas. Vou desligar aqui o motor, agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir qual foi o resultado? Ligando aqui então o painel de instrumentos, a gente já vê essa animaçãozinha da BYD. Percebemos ali no cantinho, ó, foram 10 km exatos rodados, 24 km por hora de velocidade média. O tempo ali eu vou desconsiderar porque ele só mostra horas completas, então ele nem especifica os minutos, por exemplo. Você pode até fazer a conta, mas se eu não me engano ele informa de 6 em 6, então não é muito preciso, então podem desconsiderar esse número. Segundo o carro, a gente gastou 0,6 litros para rodar esses 10 km e o consumo foi de 5,6 litros a cada 100 km. Se a gente converter, isso daria 17,8 km por litro. Só que tem aqui algumas considerações. Primeiro, essa média ela é bastante confusa, como vocês podem ver, né? Ele calcula ali o quanto você gastou de energia, que nesse caso aqui foi 1,3 kWh a cada 100 km, mais o seu consumo em litros a cada 100 km, que nesse caso foi 5,2, e aí ele informa pra gente o resultado, que nesse caso foi 5,6. Então ele faz uma conta maluca e vocês podem ver ali que eles consideram somente os últimos 50 km rodados. Como a gente resetou antes de completar 50, aí ele considerou esses 10, tá, pessoal? E a estranheza desse painel de instrumentos não acaba por aí, porque como vocês viram, ele informou que a gente gastou 0,6 litro para rodar esses 10 km. E se a gente fizer as contas usando essas informações, daria 16,6, quase 16,7 km por litro. Ou seja, inferior aos 17,8 que ele informa ali através dos litros a cada 100 km. Ou seja, o próprio painel é meio divergente, ele é meio confuso. Mas fazendo uma comparação, o Inmetro diz que ele faz na cidade, com gasolina obviamente, nesse modo híbrido, 15 km por litro.
Então mesmo a gente usando aqui o ar-condicionado ligado, que a gente sabe que piora bastante o consumo, a gente conseguiu ainda médias bem melhores, tanto considerando os litros gastos, quanto a média ali em litros a cada 100 km. Também aproveito para dizer que o Inmetro ele informa ainda uma média equivalente, porque esse carro ele pode rodar em modo 100% elétrico, e aí para ficar mais fácil de comparar com modelos a combustão, o Inmetro diz que na cidade ele faz o equivalente em modo elétrico, tá? A 39,5 km por litro. Já na estrada, o equivalente a 30,2 km por litro. E ele também diz que com uma carga completa da bateria em modo 100% elétrico, você roda 63 km aqui com o Song Plus 2026. Posso garantir que na prática você vai fazer até mais do que isso, tá? O Inmetro ele é um pouco conservador. Mas e aí, chegou a hora de opinar sobre esse consumo de combustível, né? Sinceramente, eu gostei bastante. Embora eu tenha achado esse painel de instrumentos bem confuso e até divergente nas próprias informações que ele passa pra gente, realmente o consumo é muito bom, tanto nos 17,8, mas também nos 16,6. Ambos números estão realmente muito bons para um carro desse porte. Isso também, lembrando, rodando no modo save de bateria, tá? Porque se você rodar no modo automático, tendo carga da bateria, provavelmente ele vai rodar esses 10 km em modo 100% elétrico e aí nem vai gastar combustível. Lembro vocês que o consumo de carro híbrido é extremamente variável, porque tudo depende do quanto você consegue regenerar a energia. Então, por exemplo, aqui mais no final do trajeto, onde a gente tem mais subidas, ele gasta muito. Se a gente pegar um trecho que tenha menos subidas ou um pouco mais de descidas, o consumo vai mudar muito, tá? Ele vai conseguir fazer ali até uns 24, 25 km por litro. Provavelmente, de acordo com o que eu já testei desse carro durante uma semana. Mas, nesse nosso trecho padrão, o mais econômico até então foi ele. O BYD King GS, com esse mesmo conjunto mecânico, que fez 18,8 km por litro nesse modo, ou também 16,7, considerando a quantidade de litros gastos. Antes do BYD King, que a gente testou não faz muito tempo, o mais econômico até então tinha sido o Honda Civic Touring Advanced Hybrid, lembrando, o híbrido convencional, tá? Não é plug-in, que fez 16,4 km por litro. Um outro bom efeito de comparação é o BYD Song Pro GS, também com esse mesmo conjunto mecânico, tá? Muda um pouquinho a coisa. Fez nesse modo save 16,4. Aqui a gente fez quase 18, ou considerando os litros gastos, ainda 16,6, que é um pouquinho melhor do que o Song Pro. Quer dizer então que eu achei realmente muito econômico o Song Plus nessa linha 2026. Gostei muito nesse sentido. Você já sabe a minha opinião, né? Então por que eu não posso saber da sua também? Comenta aqui embaixo o que você achou dessas médias de consumo aqui do Song Plus 2026. O que você acha do carro em si? Você pagaria R$250 mil por esse SUV híbrido plug-in, ou você acha que tem uma escolha mais interessante no mercado de 0 km? E é claro, né, pessoal, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.